Será que tem? Boa noite para quem está na aula do Garuda. Nós vamos começar em pé e depois nós vamos mudando um pouquinho de posição. Sigam aí os movimentos. Uma boa aula para todos. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui na câmera. Só mesmo. A câmera fica um pouco para cima, para baixo, por causa das aulas que eu vou dando, e aí cada aula é um nível. Ai, agora ficou bom. Então, para a gente começar, a gente vai relaxar os braços, relaxar os joelhos e perceber os seus pés. Balance um pouquinho em cima de um pé e do outro. E a gente vai começar a perceber se o corpo tem mais facilidade para ir para um lado ou para o outro. Eu, por exemplo, tenho mais facilidade para ir para a esquerda. Meu corpo escorrega para a esquerda. E para a direita eu tenho que chamar um pouco mais o corpo para vir junto comigo. E aí a gente vai percebendo também que à medida que a gente vai fazendo esse balanço, vai ficando mais igual. Então pode ser que também no nosso dia a dia, ali no nosso trabalho, no nosso dia, a gente também esteja se apoiando mais de um lado do que do outro. Então nesses momentos é bom a gente a gente redistribuir essas forças, tá? Então, para aqui no meiozinho agora e percebe como que tá essa distribuição de peso, como que o peso está chegando lá nos seus pés. Suaviza os seus joelhos, suaviza o seu quadril, a musculatura do bumbum. E agora a gente vai levantar os dedos dos pés, ó, apontar os dedos dos pés para cima e vai balançar assim, com os dedos dos pés para cima. E agora a gente vai fazer vai convidar o nosso corpo, vai fazer um leve esforço para a gente chegar até nas bordas mais lateraisinhas aqui dos dois pés. Então, eu vou sentir bem a lateral do meu pé e do outro lado, com os dedos para cima. E aí a gente para no meio, relaxa os dedos e observa o corpo de novo. Percebe de novo como que fica o peso em cima dos seus joelhos e dos seus pés. E agora a gente vai circular, ó. Eu venho para a lateral, eu vou para os calcanhares, para outra lateral e para os dedos. Então, eu vou circulando em cima dos meus pés. Isso aí. Dá um desequilíbriozinho. E aí a gente vai girar para o outro lado. Independente do lado para o qual você começou, agora a gente inverte, vai para o outro lado. Isso. Parou e observa de novo o seu pé, seus pés, seus joelhos e a sua respiração. Talvez já tenha trazido uma sensação de relaxamento para o seu corpo. Porque essa massagem que a gente faz nos pés, através dos movimentos, ela relaxa o nosso corpo inteiro, redistribui o peso pelos pés, porque às vezes a gente tende a ficar com o peso muito aqui para dentro. Então a gente redistribui. E aí, espirala as mãos para fora e espreguiça, só aqui, ó, só espreguiçando as palmas das mãos. E relaxa. E aí, de novo, ó, espreguiça as palmas das mãos, abre o coração e relaxa. Mais uma vez, espreguiça
E através do seu dedo do meio, ó, com os dedos bem esticadinhos, sobe um pouquinho as suas mãos, inspirando. E aí vira os polegares para baixo e exala, como se você estivesse batendo asas. Então a gente vem, ó, pelos dedinhos do meio aqui das mãos, inspirando e abrindo o coração. Vira os polegares para baixo e exala, relaxa a cabeça. E aí inspira e exala. Inspira, exala. Agora a gente vai inspirar e subir um pouquinho mais com os cotovelos relaxados, ó. E exala. Inspira, sobe um pouquinho mais. E exala. Vamos subir e fazer uma letra V, ó. Desce arredondada até na altura dos ombros e depois a gente faz a descida do polegar. De novo, ó, e vem espreguiçando pelos dedinhos, inspirando e faz uma letra V. Desce redondo aqui no começo, depois vira os dedinhos para baixo e relaxa. Eu vou dar mais uma ajeitadinha na minha câmera. Mais uma vez, sobe espreguiçando até na letra V, desce arredondando, vira os polegares para baixo e relaxa. E agora a gente vai encontrar palma com palma lá em cima, ó. Vem inspirando, inspirando, inspirando. Junta palma com palma, abre um pouquinho seu coração e o seu quadril. Aproxima cotovelo com cotovelo, arredonda as costas e vem descendo, solta o ar. Separa as mãos lá embaixo. E aí, de novo, espirala as mãos. Vem desenrolando a coluna, inspirando. Vai abrindo o coração, vai juntando lá no alto, palma com palma. Abre um pouquinho mais o coração e o quadril. Aproxima os cotovelos. Vem arredondando a coluna e soltando o ar. Solta, 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 solta. Relaxa. E só mais uma vez assim. Inspira. Espreguiça para longe, junta as suas mãos. Aproxima os cotovelos. Solta o ar. E relaxa. Desenrola. E agora a gente vai colocar mais uma camada de movimento. Então, inspira, junta palma com palma. E agora a gente vai aproximar cotovelo com cotovelo e trazer as mãos aqui, ó, como se fosse um travesseirinho. Isso. Abre a lateral do seu corpo, volta lá pro alto, espreguiça, aproxima cotovelo com cotovelo e abre a outra lateral. Mais uma vez, hein? E espreguiça lá no alto. Eu vou fazer de lado. E aqui, ó, a gente aproxima cotovelo com cotovelo e a mão aponta lá na lateral, ó. Isso, mais uma vez, espreguiça para o alto. Aproxima e abre a lateral. Pode relaxar os seus braços aqui no meio. A gente vai começar tudo de novo. Relaxa a cabeça. E agora a gente vai colocar mais uma camada. Então, espirala as suas mãos, vem desenrolando a coluna. Isso aí. Junta palma com palma. Aproxima o cotovelo do outro. E agora essas mãos vêm como se estivesse cortando com uma faca, ó. Você vai olhar lá para trás, do lado oposto. Isso, isso, isso. Volta para o meio. Cresce lá em cima, espreguiça, a gente vai para o outro lado. Aproxima cotovelo com cotovelo, abre a coluna na lateral.
E a mão vem cortando aqui na frente, ó. Olha lá para trás. Volta mais uma vez para cada lado. Espreguiça lá em cima, isso mesmo. Aproxima cotovelo com cotovelo, empurra suas costelas e depois vem cortando aqui como se estivesse cortando uma árvore. Ai, que horror, não gosto de cortar árvore. Volta. Cresceu pra gente ir a última vez. Aproxima cotovelo com cotovelo e empurra aí. Corta ali a árvore. E volta. Relaxa aqui embaixo, ó. Relaxa o seu corpo. Deixa surgir uns balancinhos aqui dos seus braços pesando para baixo, cotovelo, joelhos relaxados. E aí vai relaxando, vai soltando a coluna lombar. Devagarinho vai parando esse balanço, empurra para subir. Desenrola. Aí. E agora a gente vai para a espiral, tá? Então vamos abrir uma torneira na frente do corpo e arredondar a coluna aqui, ó. E abre essa torneira. Agora leva essa torneira lá para o alto, cruzando na frente do seu corpo e crescendo o braço como se você estivesse pendurado. Vira a palma da mão para o teto e como se você fosse limpar o teto, vem deslizando. Vai lá na parede oposta e relaxa o braço. Aí, muito bom. Do outro lado, ó. Abre uma torneira na frente do seu corpo lá embaixo. E vem crescendo como se você fosse uma plantinha na diagonal oposta. Cresce, cresce, cresce. Vira a palma da mão para o teto. Vai levando essa mão lá no teto, lá na parede. E eu gosto muito desse exercício, então ele está sempre, quase em toda a aula, mas é porque eu acho que é muito bom para os ombros. Então, ó, vamos lá mais uma vez, ó. Vai lá embaixo, abrir a torneira e expande nessa diagonal. Abre a sua cintura. Vira a palma da mão pro teto. Vem deslizando, ó. Eu quero encostar lá no teto. Eu quero encostar lá na outra parede. E relaxa o braço. E a última vez, ó. Abre a torneira lá embaixo e cresce nessa diagonal. Expande. Vira a palma da mão pro teto, vem deslizando. Vai lá no teto, limpa o teto. Limpa a outra parede e relaxa. Isso. Tem um pouquinho, que agora eu vou mostrar os pés. Hoje tá assim, ou mostra a cabeça ou mostra o pé. E aí a gente vai agora, ó, subir os calcanhares, sentir os dedos dos pés no chão. E desce. Sobe os calcanhares, sente os 10 dedos dos pés no chão e desce. Mais uma vez. Sobe os calcanhares e desce. E agora a gente vai subir os calcanhares, dobrar os joelhos, com os calcanhares no alto. E depois nós vamos colocar os calcanhares no chão e esticar as pernas. Sobe, dobra os joelhos. Põe os calcanhares no chão. Então, eu fico de lado para vocês me verem, mas vocês podem continuar de frente para a tela, tá? Desce, dobrando os joelhos. Põe os calcanhares no chão. Sobe, desce, dobrando os joelhos. Gente, põe os calcanhares no chão. Isso, agora a gente vai fazer o contrário. Agacha, tira os calcanhares do chão, empurra para subir. Quem voltou da musculação agora, hein? Tá no ponto. Agacha, deixa, quando a gente agacha, ó, deixa alongar aqui. Agacha, ó, dobra os joelhos,
Tira os calcanhares do chão, empurra o seu corpo para cima e volta. Mais uma vez, ó. Vem com os joelhos para dobrando e sente alongar lá na panturrilha. Tira os calcanhares do chão e aí empurra para subir. E volta. A gente vai fazer mais ou menos a continuação disso, tá? Então, ó, subiu. Só que a gente vai descer um lado e depois a gente vai descer o outro. Traz o peso do corpo para cá, sobe esse, sobe o outro. E aí a gente vai fazendo uma transferência de peso aqui, ó, para um lado e para o outro. E nessa transição de um lado para o outro, a gente vai com o joelhinho dobrado, ó. E agora é um de cada vez. Isso, vamos trocar o sentido desse balanço. Então, a gente vai para o outro lado, aí o pé levanta, o outro pé levanta. Isso. Parou aqui no meiozinho. Relaxa um pouquinho seus joelhos e suas coxinhas. Hoje vai sair todo mundo com as coxinhas trabalhadinhas. A gente volta a fazer o trabalho do braço, ó. Então, vem com o braço direito primeiro. A gente vai alcançar longe com esse braço na frente do corpo, como se eu estivesse fazendo um arrastão na frente do corpo. Depois eu passo a mão atrás da cabeça, ó. Abre o coração. Isso. Troca o lado, ó. Arredonda a coluna e vai longe buscar. Abre o coração, passa a mão atrás da cabeça. Mais uma vez, ó. Começa lá de trás, como se estivesse mesmo fazendo um arrastão. E arredonda a coluna e abre o coração. Trocou o lado. Arredonda a coluna, vai longe e abre o coração. Mais uma vez. Vai longe, abre o coração e o mesmo braço vai esticar como se estivesse tirando uma espada do He-Man aqui, ó, para frente. Isso, troca o lado. Faz o arrastão, arredondada, abre o coração atrás da cabeça, tira uma espada da She-Ra, né? Que só tem menina na sala. De novo, ó. Vocês são dessa época, gente? She-Ra e He-Man? Sim? Ah. Então vamos lá. Vai na frente, passa a mão atrás da cabeça e tira a espada. Vai na frente, passa a mão atrás da cabeça e tira a espada. A gente vai acrescentar mais coisas. Então, ó, vai lá na frente, passa a mão atrás da cabeça, tira a sua espada. E o outro braço vai passar por baixo. E se puder, a gente vai entrelaçar as mãos. Se não der, a gente vai fazer o que der. Vai encostar dorso com dorso. E se der, a gente vai encostar palma com palma, tá? E aí a gente vai, ó, levar os cotovelos para cima e aproximar os cotovelos do umbigo. Levar os cotovelos para cima, aproximar os cotovelos do umbigo. Mais uma vez, leva para cima. Aproximo do umbigo. E aí a gente vai parar aqui no meio. Vai fazer aquele que a gente estava treinando, ó. Só que mantendo as mãozinhas assim. Volta, Fabi. Isso, ó. Vem pro ladinho. Isso. Volta, vai pro outro ladinho. Volta, vai pro outro ladinho. Isso, só mais uma vez assim.
Vai com as mãos agora lá no alto. E a gente vai fazer isso aqui, ó. Palma com palma. Aqui no alto. Abre o coração. E agora a gente vai fazer um exercício que se chama o lenhador. Como se na nossa mão tivesse um machado e a gente cortasse uma lenha. Isso. De novo, ó, vamos fazer o lenhador. Só o lenhador. Junta palma com palma. Abre o seu coração e se prepara para soltar o machado. Solta o ar. Isso. Volta. O último lenhador desse lado. Palma com palma aqui em cima. Respira, se prepara e solta o seu machado. Solta o ar. Aí, voltou. Daí a gente fez essa sequência toda com o lado direito. Agora a gente vai fazer ela toda com o lado esquerdo, tá? Então, ó, ou se você fez com um lado, faz com o outro agora. Tanto faz, tá bom? A gente vai passar o arrastão lá na frente. Abrir o coração, a mão atrás da cabeça. Estica a espada. Passa a outra mão por baixo agora e a gente vai se posicionar. Ou dorso com dorso, ou palma com palma, tá? O que der para fazer, porque alonga muito aqui, ó, as costas. Então, a gente vai subir os cotovelos um pouquinho, descer os cotovelos, arredondando as costas. Sobe os cotovelos um pouquinho, desce, arredondando as costas. Mais uma vez. Sobe os cotovelos e desce. E a gente vai parar no meio para fazer aquele que a gente já tinha treinado. Então, volta, abre a sua lateral, volta, vai para outra lateral, escorrega o seu quadril para um lado e para o outro, ó. Volta, vai para uma lateral e volta, vai para outra. Isso, muito bom. Agora a gente vai, daqui a gente vai para o lenhador. Então, junta palma com palma lá em cima, respira e solta o seu machado. Solta o ar, desenrola para subir, monta aqui o seu machado lá no alto e aí corta essa lenha, solta o ar. Só mais uma vez. Junta palma com palma. E corta essa linha. Aí volta, desenrola. Balança um pouquinho para um lado e para o outro. Isso. E agora a gente vai, ó, tirar um pé do chão e trazer o dedão para cima do joelho um pouco. Volta esse pé para o chão. Faz aquela dobradinha no joelho que a gente já estava fazendo. E aí, quando estica, você cresce e traz o pezinho aqui. Isso, vem pro chão. E aí, quando você sobe, você se equilibra e traz o pé, ó. Isso, vem pro chão, equilibra e traz o pé. Isso, mais uma vez. Vem pro chão, equilibra, traz o pé e traz a mão aqui, ó. Isso, uma postura da árvore. Volta, vamos lá para o outro lado. Reforça esse pé e traz o outro pé. E vamos lá para o outro lado. Sobe.
a última, vai lá pro outro lado e sobe. Isso, pisou os dois no chão, acha o seu meio e a gente vai colocar as duas palmas da mão para cima e vai levar elas para trás e para frente. Para trás e para frente. Para trás e para frente. Alonga, sabe? Aproveita para alongar o braço para trás e para frente. Isso. Aproveita os seus dedinhos das mãos para eles te puxarem. Como se alguém tivesse te dando a mão e te puxando. E a gente vai evoluir nessa conversa aqui, ó. Então a gente vai para frente e vai, ó, circular em cima da cabeça. E volta para ir lá para trás. Vem para frente, circula em cima da cabeça e volta para ir lá para trás. Se possível, faz de conta que tem duas velas acesas aqui nas suas mãos e que você não pode virar a palma da mão para baixo. Então, se vira para não cair essa vela. Isso. Já vi campeonato de gente fazendo isso com um copo de água na mão. E aí, quem terminasse com o copo, ainda com água, era o vencedor. Isso, vai achando os seus caminhos. Aí, pode ir parando, relaxa. A gente vai fazer aquele movimento de ombro bem curtinho, que é só o trabalho desse osso rodando dentro da articulação dele. Então a gente não faz uma ativação muscular grande, é pequenininho. É só o osso dançando dentro da articulação. Isso, pequenininho mesmo. Isso aí. E aí a gente deixa a cabeça cair para o lado oposto e continua girando esse ombro lá longe, pequenininho, pequenininho, menorzinho. Aí dá vontade de fazer grandão, né? Aí, volta. E agora a gente vai fazer com o outro ombro, ó. Primeiro com a cabeça reta. E agora com a cabeça lá para longe. Fazendo um movimento curtinho. Porque aí nesse caso aqui, esse movimento pequenininho tem a intenção mesmo de mexer com as articulações da clavícula, com o ombro, do braço, com a escápula, com a coluna. Então, por isso que o movimento é pequenininho, tá? Aí, parou aqui na frente. Ah, voltei. Vamos olhar lá na direção da axila esquerda. E com a mão esquerda, a gente dá uma puxadinha aqui para ajudar, sem forçar, tá, gente? Cervical é tudo muito delicado. Aí, relaxa a mão, deixa a cabeça voltar. E agora a gente vai olhar na direção da axila direita. Eu sei que eu devo estar espelhada para vocês, mas eu prefiro falar o lado que eu estou fazendo de verdade, para poder não me confundir. E volta bem suave. Isso. Agora a gente vai, como se a gente estivesse com duas pumbuquinhas na mão. Se abaixar, como se a gente estivesse pegando uma água no riacho. Junta as duas mãos, vem subindo e inspirando até na altura do quadril.
Vira a palma da mão para baixo, solta o ar. Relaxa a cabeça, relaxa os ombros para aproveitar e fazer um alongamento aqui, tá? Então, eu vou ficar de lado, vocês podem continuar de frente, ó. Vem abaixando com as suas duas cumbuquinhas, pega a água lá no riacho e vem subindo e inspirando. Traz essa aguinha até a altura do umbigo. Vira as palmas das mãos para baixo, solta o ar. E já lá vamos nós de novo. Mergulha, relaxa a cabeça, vem com as suas mãos, pega uma aguinha lá no riacho e vem inspirando até na altura do estômago. Vira as palmas das mãos para baixo, solta. Mergulhou, vamos lá. Pega a aguinha. Relaxa a cabeça nesse movimento. Usa os pés para te empurrar e você se desenrolar. Vem inspirando e traz as mãos até no coração. Vira as mãos para baixo. E vamos lá, ó. Vamos buscar mais água. Inspira. Se empurra com os pés para você se desenrolar e vem até na altura da sua boca. E aí vira as palmas das mãos para baixo. E pela última vez, mergulha arredondando a sua coluna. Vai lá buscar. Inspira e derrama essa água na sua cabeça. E solta o ar. Ai, observa o seu corpo, os seus pés, a distribuição de peso nos seus joelhos e nos seus pés. Observa os seus ombros, a sua respiração. E agora a gente vai passar por uma etapa da cadeira. Então, coloca uma cadeirinha e nós vamos sentar nela, tá? Vem bem para a beiradinha da cadeira. E aí a gente vai fazer o seguinte, vai passar as mãos aqui, ó, pertinho do chão, pertinho dos tornozelos. E é como se eu estivesse te puxando para alongar o braço lá na frente. Isso, vira a palma da mão para fora e volta. Isso. Aproxima os seus pés da cadeira, porque eles vão ter que sustentar o nosso corpo, tá? A gente vai levantar, mas calma. Vamos de novo, ó. Arredonda, vai lá embaixo. Depois abre um pouquinho o seu coração e faz de conta que eu tô te puxando para levantar. Alonga a sua coluna, alonga os braços. Vira a palma da mão para fora. Isso aí. Muito bem. Mais uma vez assim, sem levantar ainda. Arredonda, passa lá pertinho do chão e se alonga para frente. Vira as palmas das mãos para fora e volta. E agora a gente vai tirar o bumbum um pouquinho assim, ó, da cadeira. Então vem arredondando, sente os seus pés e tira o bumbum um pouquinho só da cadeira, continua alongando os seus braços. Agora o bumbum vai voltar para a cadeira sem você precisar olhar. Vira as palmas das mãos para fora e volta. Isso aí, mais uma vez. Arredonda, vai lá embaixo. Alonga, tira o bumbum da cadeira. Deixa o bumbum voltar. E fazer isso falando, a gente faz meio descoordenado. Mas vamos lá, ó. Vai lá embaixo buscar. Alonga os braços, tira o bumbum da cadeira. Alonga os braços. Deixa voltar. E volta. Chega para a beiradinha da esquerda da sua cadeira.
Fica assim, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, ó. O braço direito vai me puxar para frente. Tira um pouquinho do bumbum da cadeira e volta. Tá bom? Ó, vamos lá, ó. A perna esquerda tá atrás, o braço direito me puxa. Eu já vou para a beiradinha da direita. O braço esquerdo me puxa, eu volto. É para levantar só um pouquinho. E volta, ó. O pé esquerdo tá atrás, o braço direito me puxa. E olha aqui que eu levantei só um pouquinho da cadeira. E volta, trocou o lado. O braço esquerdo me puxa. E volta, vem para a direita. E a última para cada lado. O braço direito me puxa e volta. Trocou. O braço esquerdo me puxa e volta. Parou aqui no meio. E a gente vai fazer de conta que tá correndo no lugar. Ó, pode segurar na cadeira. Deixa o seu pé bater no chão, sem forçar, sem quebrar o pé, mas deixa o contato da pele. Vai abrindo, separando os seus pés, ó. Pode se segurar. Vai voltando. Tá frio hoje. A gente tem que se aquecer. Volta. Só mais uma vez. E volta. Parou. Olha, a gente vai colocar as laterais do pé no chão. As pontinhas dos dedos, como se fosse uma bailarina de ponta. A parte de dentro, e a última linha dos calcanhares. E a gente vai deixar também se movimentar os joelhos e o fêmur dentro do quadril. Então, a gente está bem na beiradinha da cadeira, ó. Aí, virou para o outro lado. É o mesmo movimento, o mesmo exercício. Aí, parou aqui. E agora a gente vai trabalhar com os pés como se eles fossem minhoquinhas, olha. A gente vai trabalhar o máximo que der nesse movimento, espreguiçando os pés, ó. Do jeitinho que você puder. Encosta, até você conseguir encostar a sola dos pés no chão. E aí, apoia a ponta dos dedos e volta na mesma minhoquinha para trás. Aí, para frente, vamos lá. Isso, e volta para trás. Empurra com a pontinha dos dedos para voltar, para voltar. Isso. E a gente vai fazer isso mais uma vez, por quê? Para liberar as articulações de dentro do pé, que tem muita articulação. Então, vamos caprichar nessa minhoquinha para o pé se soltar, até que a gente encoste toda a sola dos pés no chão e volta, usando as pontas dos dedos para te apoiar. Quando chegar aqui, vai parar. Agora, se você quiser, pode chegar um pouquinho mais para trás da cadeira e apontar todos os dedinhos para o teto, os dedinhos do pé. E aí a gente vai colocar os dedões no chão e volta. Coloca os dedões e volta. Coloca os dedões como se a gente estivesse apertando dois botões e volta. Se você der cãibra nesse movimento, qualquer coisa, para, faz uma massagem, depois volta a fazer.
Porque a gente está mexendo com uma musculatura muito profunda e que muitas vezes é fraca, tá? Então a sugestão é você treinar esse movimento. E agora relaxa todos os dedos do pé no chão. E a gente precisa muito desse movimento na hora de andar. A gente precisa do dedão bem firme, bem forte. Agora levanta todos os dedos e aperta os dedinhos mindinhos do pé no chão. E sobe, aperta, e sobe, aperta, e sobe, aperta, sobe, aperta, sobe, relaxa no chão. Subiu os dedinhos, a gente vai colocar o dedão do pé direito e o mindinho do pé esquerdo. Sobe, dedão esquerdo, mindinho direito. Sobe, dedão, dedinho. 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 Sobe tudo. E desce como se fosse um pianinho. Pianinho. Um pianinho. Sobe como se você estivesse abrindo um leque. Desce como se fosse um pianinho. Sobe como se fosse um leque. E relaxa seus pés no chão. Ó, agora a gente vai sentar de novo na beiradinha da cadeira. Vai separar as pernas aqui, para dar espaço para o meu corpo. E aí, a gente vai se apoiar com as mãos aqui nas coxas. E a gente vai fazer uma gangorra mesmo, tá? Os cotovelos, olha, eles estão bem relaxados. E o sentido das minhas mãos, ela empurra os joelhos mais para trás, tá? Então, aqui, a gente vai fazendo isso aqui, ó. E abre o coração, abre um pouquinho a garganta. Vai respirando e vai brincando nesse balanço. Vai sentindo os ossinhos que tem dentro do bumbum amaciando o seu bumbum. Isso. Agora a gente para aqui no meio, se apoia nas mãos, tá? Sem precisar fazer força. Os ombros estão relaxados. Mostra o topo da cabeça lá para o chão, traz o queixinho perto do peito e vai mergulhando. Quando chegar no seu limite, que pode ser esse ou esse, levanta a ponta do nariz, abre o coração e se empurra para subir. A gente vai fazer uma onda com a coluna. Passa um pouquinho do ponto do seu bumbum, olhando para cima. E aí mergulha de novo. Traz o queixo no peito, mostra o topo da cabeça. E aí abre o seu coração, abre o queixo, se empurra para subir. Passa um pouquinho do ponto do bumbum. E vamos de novo fazer essa onda. Mostra o topo da cabeça para o chão. Abre o coração, abre a garganta, empurra. Vai olhando para cima e para aqui. Porque daqui a gente vai descer com o coração aberto. Agora, olhando para frente. E quando chegar no limite, no meu limite, eu vou trazer o queixo perto do peito, enrolar a minha coluna e empurrar com as mãos para desenrolar. Abre a garganta, abre o coração e vai descendo. Quando chegar no limite, traz o queixo perto do peito, se enrola e se empurra para desenrolar. Mais uma vez, abre o coração e a garganta, mergulha assim de coração aberto, e aí traz o queixo perto do peito, se empurra para subir. E volta ao centro, relaxa, vem fechando seus pezinhos para eles ficarem alinhados aqui na frente. E agora a gente vai
Sentir bem as solas dos pés no chão inteira, desde os dedos até os calcanhares. E os pés, eles vão empurrar o chão como se a gente estivesse numa praia. E aí o pé afunda na areia, tá? Então, sente o seu pé, os seus pés bem no chão, afundando no chão, dos dedos aos calcanhares. E aí, o que que vai acontecer? O chão não vai sair do lugar. Quem vai sair do lugar é o meu quadril, que vai enrolar aqui para trás, ó. E aí eu paro de empurrar lá com os meus pés e deixo o meu corpo voltar. Vai virar uma cadeira de balanço, olha. Eu empurro o chão, arredondo a coluna. Relaxo, deixo voltar. Empurra o chão, arredonda bem a sua lombar. Relaxa, deixa voltar. Mais uma vez, empurra o chão e relaxa. E a última, empurra o chão e relaxa. Agora a gente vai acrescentar, colocar as duas mãos fora dos dois joelhos. Arredondar os braços, empurrar o chão com os pés e levar seu quadril para trás. As suas mãos vão deslizar para frente dos joelhos, vão virar dois ganchinhos e vão te puxar para frente. Abre o coração. Desce com as mãos para fora dos joelhos e arredonda os braços e a coluna. Empurra o chão com os pés. Desliza para frente dos joelhos. Faz dois ganchinhos e se puxa para frente. Abre o coração. Mais uma vez só. Arredonda, vai para trás. Se empurra. E aí, se puxa agora com as suas mãos. Daqui, a gente vai escolher um dos lados e passar pela lateral da coxa, torcendo a coluna e olhando para trás. Relaxa, deixa o seu corpo voltar para o centro. E vamos para o outro lado, ó. Passa a mão na lateral da coxa e roda a coluna, olha para trás. Relaxa. Mudou o lado mais uma vez. Relaxa. Rodou. E aí a gente vai parar no meio. Pode se encostar na cadeira. Pode encostar, tá? A gente vai colocar uma mão em cima da outra. Assim. E a gente vai unir os polegares assim. E vai ficar assim, tá? Unindo os polegares. E com as mãozinhas aqui, uma em cima da outra. Lembra daquela aguinha que a gente pegou? Faz quando que você está segurando essa aguinha aqui agora. E vai percebendo o seu corpo. Percebe as solas dos seus pés. A sensação dos seus pés agora, dos seus dedinhos, dos pés. A sensação do peito dos pés, das canelas, dos tornozelos, os joelhos, as coxas, a parte de cima das coxas, a parte de dentro das coxas, a parte de fora das coxas e aonde encosta na cadeira. Percebe o seu bumbum na cadeira. Percebe se ele está diferente, talvez ocupando mais espaço, talvez com uma sensação de relaxamento que você não tinha experimentado antes. E aí você vai subindo a sua percepção pela lombar, pelas costelas, seus ombros.
Percebe seus braços, até as palmas das suas mãos, mesmo as mãos estando assim, uma pertinho da outra. Percebe sua garganta, o seu rosto e a sua respiração. Sente a sua coluna se movimentar durante a respiração. E agora você vai unir palma com palma aqui na frente do seu coração e descer um pouquinho o seu queixo na direção do peito. E essa é uma posição que significa para o nosso inconsciente que a gente está equilibrando o nosso corpo, os dois lados do nosso corpo, a direita e a esquerda. E esse queixo mais para baixo significa que a gente está em agradecimento por esse momento. Então, isso aqui é uma mensagem para o nosso inconsciente. Talvez surja uma palavra agora para você na sua mente. E essa palavra pode ter algum significado aparente ou não. Talvez você compreenda o sentido disso amanhã ou depois. E agora as mãozinhas vão subindo juntas, passando pela frente do seu corpo. E aí você espreguiça lá em cima e solta, libera, como se você estivesse liberando para o seu ambiente o que tem de melhor no seu coração. Ó, vamos fazer de novo? Junta as mãozinhas aqui na frente do seu coração. E aí, o que tem de melhor aqui, olha, você vai subindo e você distribui. E só mais uma vez, então, ó, a gente fazer esse exercício, que ele é um exercício importante. A gente contribuir com o nosso ambiente, com a nossa casa, com o lugar que a gente está, com coisas boas, com energias boas, com o que tem de melhor aqui dentro e compartilhar isso. Então, muito obrigada. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários para mim. Se você quiser escrever a palavra que veio na sua mente, também aqui nos comentários, vai ser muito bem-vindo, viu? Se quiser, manda mensagem no meu celular. Um beijo para todo mundo que assistiu a aula gravada. Um beijo para quem está aqui.